Fala pessoal do canal da Rock Captain, aqui é o Tainan e hoje eu vou falar sobre o livro de Ray Kurzweil, se eu não me engano é assim que se pronuncia o nome dele, Singularidade, o futuro está próximo. Acho que é esse o subtítulo do livro. Vou citar algumas coisas legais, estou na metade do livro, mas é um livro bem denso, então já quero deixar aqui algumas dos meus destaques conforme eu vou lendo. Então demos uma pausa nos estudos sobre ontologias para nos debruçarmos sobre o livro do Ray. E, bom, como ele define singularidade para o autor é o momento em que as máquinas, o computador, ele passa o nível de inteligência de um ser humano e, portanto, nesse momento a gente perde a referência como humano biológico perante as máquinas, porque dado que o humano foi capaz de criar essa superinteligência e ela tem uma inteligência maior que de um humano, ela é capaz de criar outras inteligências ainda mais poderosas e soluções mais refinadas e mais poderosas e de forma exponencial, né? Porque ela tem memória ilimitada, não ilimitada, mas uma memória superior, ela tem capacidade de processamento superior, enfim, ela tem ela não tem as limitações que esse humano biológico tem, então dado que ela passou a inteligência desse humano biológico, ela tem todo o potencial para, enfim, exponencialmente deixar toda a criação humana para trás em questão de segundo. Então, ele aponta o fato da exponencialidade da evolução, então ele compara lá, foram tantos bilhões de anos do Big Bang para supernovas, para daí as estrelas, e daí surgirem os planetas, para daí surgir a Terra, o sistema solar, e daí para surgir as primeiras moléculas, depois as proteínas, e depois a primeira forma de vida. Só que cada um desses recortes foram em espaço de tempo menores, né? Então, cada grande passo evolutivo, ele demora menos tempo para acontecer. Supernova, bilhões, depois milhões. E falar, 100 milhões para surgir o Homo sapiens. Depois lá, 100 mil anos, 15 mil anos do homem já com um certo nível de inteligência. E daí os marcos que, se a gente olhar de longe para toda a história do universo, são frações de tempo se comparado ao tempo em que o universo existe. Por exemplo, o surgimento da prensa, que ele define como um marco, e depois, mais recentemente, o surgimento dos computadores, e depois, em poucos anos, o surgimento da internet, com altíssima adoção, smartphones e agora a inteligência artificial. E então, de bilhões de anos para cada passo evolutivo, agora são 5 anos, 10 anos. Então ele defende que quando a gente chegar nesse limiar em que a inteligência não biológica, né, superar a biológica, toda evolução, toda não, mas milhares de anos de evolução humana vão ser superados em segundos, assim. Então, cada segundo, essas superinteligências estarão gerando conhecimento que em milhares de anos de evolução humana biológica não foram gerados. Então, basicamente é isso que ele define como singularidade. E daí alguns pontos que ele está defendendo no livro. Primeiro, um ponto principal é que ele acredita que o humano vai enhance, então ele vai se juntar à inteligência não biológica, então ele vai se mesclar para continuar acompanhando isso. Então, é como se a gente passasse a se conectar, se integrar às máquinas, né, aos computadores, de várias formas, entre elas nanorobôs, estarão na nossa corrente sanguínea, ou a integração via conexão cerebral, a gente consulta e conversa e interage com os computadores por conexões cerebrais, ou a gente interage com atendentes ali, né, com assistentes robóticos, de alguma forma, mas de qualquer forma eles estarão em um nível superior, que a gente fala até menos denso, né, de inteligência, e inclusive para eles, para esse novo tipo de ser, o tempo, eles vão viver em outro tipo de tempo, que é dado que a gente vai, que ele não chama de ser, tá, eu que estou chamando aqui, mas que esses organismos, ele também não chama assim, vamos dizer, esses fenômenos aí, sistemas, essas plataformas, eles evoluem de uma maneira exponencial, se comparado à nossa evolução, o tempo deles vai ser diferente, o que pra gente demora 1 ano, para eles vai acontecer em questão de segundos, milissegundos. Então, até a ideia de tempo, ela é subjetiva para esse tipo de sistema. Eu usei algumas palavras aqui, como ser, organismo, palavras minhas, o autor não as usa, mas ele fala sim que esse tipo de sistema, esses computadores superinteligentes, sejam eles integrados ao humano biológico ou não, eles são sim um passo na evolução. Então é como se fosse o surgimento de uma nova espécie que surge, sim, dos humanos, como se a gente estivesse criando a nossa própria evolução, e é algo que eu sempre pensava e achei interessante o autor falar sobre isso. Mas uma dúvida que eu tinha é, mas a evolução sempre foi biológica, e isso não é biológico, né? Então a gente veio lá dos macacos e tal, e a evolução biológica, ela demora ciclos de centenas de milhares de anos,
para acontecer via reprodução, via DNA, o crossover, enfim, vai evoluindo e também conforme o ambiente, conforme os nossos predadores e tal. Como que isso seria uma evolução? E ele fala sim que isso é uma evolução não biológica. Então, o humano, ele também fala sobre isso, tá? Vou tentar trazer aqui para vocês. Mas o humano, ele quebra esse ciclo de depender da evolução biológica para evoluir, né? A gente via linguagem, né, a gente se comunica via armazenamento de conhecimento das mais variadas formas, desde lá da prensa até hoje em dia com a internet, computadores, a gente compartilha conhecimento de maneira muito melhor. A gente foi criando soluções, e a inteligência é isso, né? A gente conseguir prever o futuro e se preparar para ele, então se antecipar ao futuro. É como esse autor defende inteligência, e eu já vi outros autores, inclusive o Steve Grand lá do Creation, Life and How to Make It, também fala assim sobre a inteligência, sobre você prever o futuro e conseguir agir sobre ele, né? De maneira a preservar a sobrevivência, basicamente. E o ser humano, ele conseguiu evoluir sem ser estritamente da maneira biológica, né? Porque se a gente for pegar o humano biológico dos últimos 100 mil anos, não teve uma evolução, ele não teve uma evolução biológica tão significativa. Porém, se a gente for olhar para nossa própria história nos últimos, não tão longe, 2.000, 5.000 anos, ela foi absurda, né? E então com as máquinas seria da mesma forma, ou de forma semelhante. É uma evolução, mas que não depende das iterações, das rodadas ali de DNA e reprodução e de ambiente externo, mas sim de iterações baseadas estritamente em informação. É mais um que fala sobre a teoria da informação, ele fala sobre informação, ruído, a densidade da informação, se a gente consegue comprimir largas bases de dados em poucos kbytes ali de informação. Aquela informação a informação comprimida é a que é a relevante, enquanto, por exemplo, se você gerar o número π sem limites, então você gera lá dezenas e dezenas de milhares da sequência do número π, ele é facilmente comprimível e comprimido. Então essa informação do número π e toda a sequência não é tão relevante quanto uma informação que não é previsível. Então não consegui explicar de maneira muito, muito boa, mas é como se a gente tivesse quilos e quilos de dados, mas que eles são previsíveis por uma fórmula. Então a fórmula, né, que pode ser definida com pouquíssimos dados, é a informação relevante. Enquanto, se a gente tiver quilos e quilos de dados, mas que não são comprimíveis, ou seja, a gente precisa representar com quilos e quilos de dados para que aquilo faça sentido, aquilo ali sim é complexo. Aquela informação é complexa e, portanto, mais valiosa, né? Mais ou menos isso. Então, ele compara ali, uma pedra. Para a gente definir uma pedra, a informação, ela deve ter, sei lá, tantos terabytes de dados, mas eles são aleatórios. Ele fala sobre ordem, né? Os dados não estão ordenados para seguir um propósito. Enquanto o cérebro humano, que pesa 3 quilos, que pode ser o mesmo peso da pedra, ele tem um propósito. Então, os dados, pensando que tudo é informação, né? No final das contas, tudo é informação. Toda aquela matéria ali, no final é informação. Mas ela tem uma ordem. Então, um cérebro humano, por exemplo, tem uma ordem específica. E, portanto, é mais difícil você comprimir e ainda ficar com a informação relevante. Enquanto uma pedra, não, porque os dados que estão ali são aleatórios. Então, você facilmente consegue comprimir e, gerar pedras é fácil. Ele até fala sobre simulação, também gostei dessa parte. Vou jogando aqui informações, tá, pessoal? Por exemplo, que ele comenta sobre alguns geradores de ambientes 3D, por exemplo, montanhas, ou, enfim, ambientes simulados que simulam espaços aí na Terra, por exemplo, que usam esse tipo de geração, então, meio que aleatória, para gerar as montanhas, os vales e tal. A informação relevante, então, é o gerador, né? Enquanto o resto não é tão relevante porque pode ser gerado aleatoriamente. Enquanto coisas que têm ordem, o cérebro humano, tem uma ordem muito diferente da pedra. Então, a gente replicar um cérebro humano, a gente precisa de muita informação, quilos e quilos de dados, porque não é só um pedaço de matéria. Não, aquela matéria tem toda uma conexão, uma estrutura, para que ela tenha função, diferente da pedra. E ainda mais, né, ele fala sobre isso também. Pra gente replicar um cérebro humano do Tainan, a gente precisa ainda mais informação, porque além dele já ter uma ordem, ele tem uma ordem específica do Tainan. Então, de todos os sentimentos, de toda a história. Então, a gente precisa ir ainda mais fundo na definição ali dos dados, da informação basicamente, para a gente conseguir replicar o cérebro humano do Tainan. E eu adicionaria o cérebro humano do Tainan de 31 anos, ainda mais específico, né? Então tem muito mais variáveis para a gente conseguir replicar isso, por exemplo, numa simulação. Ele fala também sobre computação paralela, sobre agentes paralelos. E, na verdade, toda a defesa que ele está fazendo até agora vai nesse sentido. Cara, inteligência é computação paralela, agentes autônomos que, se conectando, vão gerar soluções, que vão gerar sistemas. Ele também fala de emergência, também fala daquele jogo, o jogo Life, que
é citado no livro do Steve Grant, Creation, e muito legal isso, né? Então, padrões emergentes, né? Ele fala sobre o neurônio, se a gente conseguir replicar neurônios, a gente consegue replicar o cérebro humano, porque se a gente colocar os neurônios com todas as funcionalidades que eles têm e soltá-los estruturados ali dentro de um ambiente, por exemplo, de uma simulação, se a gente replicou um neurônio de maneira correta, a gente vai replicar um cérebro, porque um cérebro se constitui de um conjunto de neurônios. E, bom, a partir daí ele vai defender várias formas que a humanidade está evoluindo para chegar nessa singularidade. Então, desde computação quântica, ele vai bater sobre isso. Ele vai falar de nanotecnologia, de como a gente está criando nanorobôs que vão poder estar no ar, dentro do nosso corpo, que eles vão poder se conectar uns com os outros, conversar via Wi-Fi. E ele fala bastante sobre simuladores, que, por mais que a gente possa chegar no nível de hardware, no nível de software a gente vai permitir aos desenvolvedores conseguirem criar projetos, né, ou fazerem alterações de maneira mais fácil. Então, a simulação sempre correndo ao lado ali do hardware, né, dos nanorobôs. E ele fala bastante sobre processadores, processadores 3D que vão evoluir, vão permitir mais processamento, processadores quânticos, entre outros. Agora, mais recente, né, no avançar do livro, tô no capítulo 5. Ele está falando também sobre DNA, sobre como que o próprio humano vai poder, se melhorar a partir de componentes básicos, tais como moléculas, proteínas, tecidos, que sejam ou robóticos, então criados de forma não biológica, ou que sejam alterados, tenham a sua biologia alterados, por exemplo, por alteração de genes, por alteração de DNA, ou de algum tipo de construção ou reestruturação, reengenharia biológica que a gente faça em nós mesmos. Em parte do livro, provavelmente no capítulo 4, ele falou sobre modelos, que é algo que interessa-nos bastante, que o que se destacou para o estudo aqui da Hook Captain. Primeiro, essa parte de computação paralela. Inclusive, ele fala sobre o cérebro, né? O cérebro tem várias linhas de raciocínio, até algumas contraditórias, e vence aquela que for mais útil para o problema em questão. Fala sobre memória também, que a gente guarda as memórias que são úteis. Então, o cérebro guarda as memórias que são úteis e descarta o resto. Isso fez me lembrar até os estudos recentes ali relacionados aos Large Language Models, que eles têm uma memória como se fosse a memória RAM ali, uma memória curta. E nessa semana, né, eu estudei assim, dei uma olhada em algumas soluções que estão sendo usadas em conjunto com os LLMs para que eles consigam obter uma memória de mais longo prazo. Então, uma busca numa base de dados, referencia essa base de dados para o LLM, para ele ter como contexto, e a partir daí ele consegue dar umas respostas mais factíveis e menos alucinadas para o problema em questão. Bem interessante. E voltando à parte de modelos, ele fala sobre a formação de padrões e basicamente sobre o modelo de redes neurais, né, que a computação tentou simular, e simulou de maneira interessante. Segundo ele, não é exatamente o que acontece no cérebro, mas é bem parecido, que é de camadas, né? Então, a camada de baixo consegue entender um padrão maior, a camada de cima vai refinando isso, e é assim que os neurônios funcionam também no cérebro. E cada tipo de modelo é útil para uma solução diferente, ou para um problema diferente. Então, ele cita lá que no final, no cérebro é tudo a mesma coisa, mas a gente criou várias áreas de conhecimento, e cada área de conhecimento tem os seus próprios conceitos, que é bastante do que a gente está estudando em ontologias, e que o cérebro entende aqueles conceitos para que a partir dali a gente formule soluções usando, no caso de humanos, muito provavelmente imagens ou palavras, né, uma linguagem relacionada àquele tipo de conhecimento. O autor afirma reiteradamente que é algo inevitável, super inteligente, e ele fala de 2030, 2040, metade do século XXI, que a gente vai chegar nesse nível, e que, pela defesa dele, que esse nível de computação seria superior ao de um cérebro humano, vai ser muito barato, né, com a lei de Moore lá, que cada ano a gente consegue criar coisas melhores, mais rápidas em várias áreas da economia. Então vai ser lá $1.000 pra gente ter um supercomputador que vale lá 1 bilhão de cérebros humanos. Vale no sentido de consegue computar e consegue provavelmente gerar inteligência. Então por isso que ele cita que será algo inevitável. Então, de conclusão disso tudo, eu tiro aqui as partes principais, que seriam a parte da computação em paralelo, muito importante. Seja, como a gente está pensando agora, sistemas que conseguem criar agentes autônomos, e esses agentes autônomos por si só, via emergência, geram um sistema que tenha algum tipo de funcionalidade. E até na outra ponta, quando ele fala sobre nanorobôs que fazem funções específicas de componentes específicos, como por exemplo de neurônios, e que por terem todas as funcionalidades de um neurônio, eles vão gerar a funcionalidade de um cérebro humano. Também acho importante para nós a parte de simulação, de simuladores. Todo esse estudo, ele primeiro é feito em simuladores,
para depois trazer pro mundo físico. E se algo é validado nos simuladores, eles implementam lá os nanorobôs ou implementam testes em animais de laboratório para daí irem avançando nas pesquisas. Mas ele investiu muito do livro em falar de hardware, que o futuro é hardware, nanorobótica, biomedicina, de forma que pode ser que mais pra frente do livro ele fale de mundos virtuais. Ele falou disso no primeiro capítulo, em que ele estava fazendo uma abordagem geral, mas ele está falando bastante, muito fortemente, de nanotecnologia, de formas da gente criar tecnologia, criar pequenos blocos de tecnologia que agrupados vão gerar inteligência. Espero que tenham gostado desse resumo de metade do livro Singularity e das coisas que eu achei relevantes do livro. Curtam esse vídeo, sigam o nosso canal e a gente se fala em breve.